Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Eu pergunto, com que frequência vocês pedem desculpas depois que algo acontece? Às vezes as pessoas dizem, nunca. Essa é sempre uma grande preocupação. Se alguém não diz, sabe de uma coisa? Eu não agi da maneira correta, ou poderia ter lidado melhor com a situação, ou, desculpe, eu disse o que disse, é isso que você quer ouvir. Se você não ouvir isso e houver pessoas que não vão até lá, provavelmente não haverá muita mudança. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou seu anfitrião. Estou aqui com meu co-apresentador John Bytheway, que não se cansa de fazer o bem. John, eu o conheço há muito tempo, ainda não o vi cansado de fazer o bem. Em geral, estou cansado, mas obrigado o tempo todo. Vejo que você está cansado de tudo, exceto de fazer o bem. Não é? Que engraçado. John, hoje temos a companhia do Dr. Jason Whiting, da BYU. Jason, obrigado por estar aqui. É ótimo estar aqui com vocês dois. Há muito tempo estou esperando por isso. Na verdade, Jason e eu nos conhecemos em um avião meses atrás. Estou animado para que o público conheça o Jason. John, quando você pensa nessa viagem ao Missouri e agora estamos de volta, muita coisa aconteceu. Muito drama, muita mudança nessa viagem ao Missouri. O que você acha que Joseph Smith e seus companheiros estão sentindo quando voltam? Quando trabalhamos com muitas pessoas, penso nessas sessões como sessões de perdão, certo? Você percebe coisas sobre as pessoas e então pode decidir se quer abrigar esse ou se apegar a ele, se quer tentar deixá-lo ir. Adoro a mensagem de como o Senhor perdoa nessas sessões. Portanto, vocês devem perdoar uns aos outros. Sim, como falamos nas últimas semanas, quando começamos a trabalhar juntos na obra do Senhor, começamos a nos encontrar. Sim, exatamente. Você fica um pouco humano, bagunçado, irritado e sarcástico. Jason, ao examinar essas sessões, o que você quer fazer hoje? Para onde queremos ir? É exatamente disso que vocês dois estão falando. Temos algumas situações desafiadoras nos relacionamentos que temos uns com os outros. Bem, na verdade, gostaria de começar com uma citação geral do presidente Nelson. Ele fala sobre relacionamentos. Esse é um discurso com o qual todos vocês estão familiarizados. Eu adoro isso. Fala sobre a necessidade de pacificadores. Ele diz, meus queridos irmãos e irmãs, a maneira como tratamos uns aos outros realmente importa. O modo como falamos com e sobre os outros em casa, na igreja, no trabalho e online é realmente importante. Hoje, estou pedindo que interajamos com os outros de uma forma mais sagrada. Minha esperança é que possamos falar sobre o perdão com alguma profundidade, pois creio que essa é a verdadeira chave para os relacionamentos. Faz parte de como tratamos uns aos outros e é uma das chaves em termos de sermos semelhantes a Cristo, mas é difícil. Falarei um pouco sobre isso hoje, porque o perdão às vezes é uma coisa tão desafiadora, mas porque é crucial para nosso bem-estar espiritual, para nosso bem-estar relacional. Falaremos sobre como isso se aplica em nossos relacionamentos e em nossas famílias, inclusive nos momentos em que eles não são saudáveis, quando as coisas não estão indo bem ou até mesmo se tornando prejudiciais, como o perdão ainda se aplica nessas situações complicadas. E falaremos sobre como o Salvador pode nos ajudar com essa doutrina desafiadora, mas importante. Oh, isso é fantástico. John, você se lembra que no ano passado estivemos com a doutora Rebecca Clark? Ela disse, pense no céu. O céu são os relacionamentos. Você não pensa nas nuvens, nas ruas ou na comida. Bem, ocasionalmente talvez você pense na comida. Quando você pensa no céu, você pensa em relacionamentos. Faz sentido que o Senhor esteja dizendo, bem, se isso vai ser o céu, é melhor trabalharmos nisso e fazermos as coisas direito. Falando sobre a história da igreja, isso realmente me ajudou muito a abrir minha mente para essa ideia. Melissa Inouye nos ajudou com isso. O que você acabou de dizer, Jason, sobre o que dizemos uns dos outros realmente importa, mas nunca apliquei isso a vivos ou mortos.
Ou talvez possamos dizer melhor, o que dizemos uns sobre os outros em ambos os lados do véu é realmente importante. É tentador pensar que, bem, quando alguém está morto, você pode dizer o que quiser, mas e se for verdade, Hank, que esses relacionamentos vão perdurar? E se formos nos encontrar com Joseph? E se formos conhecer Emma? E se formos conhecer Brigham? Talvez o que dissermos sobre eles realmente importe, mesmo agora. Sim, eu adoro isso. Antes de deixarmos Jason assumir o comando e ensinar John, é melhor dizermos ao nosso público quem ele é. Há muitos alunos da BYU que conhecem o Dr. Whiting. Vamos apresentá-lo. Sim, Jason Whiting. Ele tem doutorado. É terapeuta de casamento e família licenciado e professor do programa de terapia de casamento e família da Universidade Brigham Young. Ele pesquisa casamentos saudáveis e não saudáveis. É autor do livro Ame-me de Verdade, superando as formas surpreendentes com que enganamos nos relacionamentos, bem como de outros livros e artigos sobre controle de dependência e comunicação de qualidade. Jason e sua esposa April estão casados há quase 30 anos e são pais de 6 filhos, 2 noras e um genro. Em seu tempo livre, ele gosta de livros, de estar ao ar livre, tocar violão, pintar a óleo e dobrar pilhas enormes de roupa suja. Essa é a atitude certa a se ter, pois esse é um problema de primeiro mundo quando se tem muita roupa suja, não é mesmo? Isso é verdade. Não é? John, você se lembra da lavanderia Nirvana? Não consigo me lembrar de quem foi o convidado que disse isso. Emily Watts fala que nunca se chega ao ponto porque, mesmo enquanto estamos conversando, alguém está produzindo novas roupas sujas. Certo? Não tem fim, nunca acaba. Bem, Jason, estamos muito felizes por você estar aqui. Como apresentadores deste programa, John, eu e toda a nossa equipe sentimos que é importante quem convidamos. Estamos sempre atentos à mão do Senhor. Jason e eu nos sentamos um ao lado do outro e começamos a conversar. Descobrimos que ambos lecionamos na BYU. Fizemos essa conexão e pensei que o Senhor está nisso. Espero que o Senhor esteja nisso. Vamos começar. Vou ler o manual Venha, Siga-me. Então, Jason, quero ver onde você quer chegar com isso. A lição começa assim. No calor terrível de agosto de 1831, vários élderes estavam viajando de volta a Kirtland, vindos da terra de Sião, no Missouri. Os viajantes estavam com calor e cansados. As tensões logo se transformaram em brigas. Pode ter parecido que a construção de Sião, uma cidade de amor, união e paz, levaria muito tempo. Não sei sobre nenhum de vocês. Isso nunca acontece em nossa família. Quando todo mundo fica quente e cansado, brigando, eu adoro isso. Felizmente, a construção de Sião no Missouri em 1831, ou em nosso coração, família e ala hoje não exige que sejamos perfeitos. Em vez disso, é necessário perdoar. O Senhor disse que exige, entre outras coisas, o coração e uma mente disposta, e exige paciência e diligência. Pois Sião é construída sobre o alicerce de pequenas coisas realizadas por aqueles que não se cansam de fazer o bem. Assim como John Bytheway, adoro essa interação. Sinto que aprenderemos muito hoje sobre nossos relacionamentos uns com os outros. Com isso, Jason, como você quer começar? Quer dar uma olhada na história primeiro? Sim, deixe-me expandir um pouco o que você acabou de descrever nesse resumo, porque foi um momento desafiador. Acho que ilustra bem o que você acabou de dizer, ou seja, que temos interações normais, humanas e difíceis que trazem à tona nossas imaturidades e nossa irritabilidade. Isso leva a algumas situações desafiadoras. Temos de escolher o que fazer com isso. O que estava acontecendo nessa época era que no verão de 1831, antes do verão, houve uma conferência na fazenda de Isaac Morley. As pessoas estavam animadas, estavam falando sobre o Missouri. Ei,
Essa será a Nova Jerusalém. É uma grande coisa. Haverá um templo lá. Talvez até mesmo o Senhor volte e nos encontre lá. Há muito entusiasmo. Um grupo de anciãos foi chamado para ir ao Missouri. É uma série de missionários. 13 companhias diferentes, além de Joseph Smith e Sidney Rigdon, foram convidadas a ir. Uma dessas companhias era a de Ezra Booth e Isaac Morley. Ambos eram conversos dos últimos anos. Na verdade, Ezra Booth havia sido um ministro que causou esse alvoroço em sua congregação. Quando ele disse: "Ei, eu encontrei essa coisa e é a verdade." Ele começou muito forte, mas os problemas se tornaram uma coisa para ele muito rapidamente após esse forte início, começando com: eles são convidados a ir para o Missouri e Ezra Booth e Isaac Morley são informados: vocês devem caminhar até o Missouri. Joseph e Sidney entraram em uma carroça. Eles decolam. Isso imediatamente incomoda Ezra Booth. Ele pensa: espere um pouco. Nós vamos caminhar e pregar ao longo do caminho, no calor e nos insetos, e vocês estão entrando em uma carroça. Quando li isso, pensei, é como uma missão. Quando os líderes de zona pegam o carro e vão para a conferência e dizem: vocês vão nos encontrar lá, mas batam nas portas pelo caminho. Isso não é justo? Exatamente. Bem, vocês estão fazendo essa coisa. É uma jornada longa e difícil, e então chegam lá. Depois de toda essa badalação, não é nada de especial. É um monte de pradaria. Há alguns convertidos lá, mas não é um grande centro brilhante de Sião. Booth sente que Joseph prometeu demais. Eles se acomodam um pouco. Joseph recebe mais algumas revelações, como já foi dito nas semanas anteriores. A localização do templo, por exemplo. Eles também recebem um aviso de que Sião só será construída depois de muita tribulação. Isso não vai acontecer instantaneamente. Em seguida, o Senhor os adverte sobre a reclamação, o que, em sua opinião, chamaria a atenção deles. Ele diz: estou lhe dando um mandamento para não fazer as coisas com um coração duvidoso e não ser preguiçoso. Essencialmente, é o que ele diz. Alguns ficam, outros se estabelecem, mas muitos dos outros saem, como você mencionou antes, e vão fazer outro trabalho missionário, mas era difícil. Eles estavam pulando em um rio. Você já tentou navegar por um rio em uma canoa com seus familiares ou algo assim? Você pode ver como a irritabilidade pode ser uma coisa. Essa não é exatamente uma situação serena no rio Missouri. Então eles estavam tendo pequenas discussões. Em um determinado momento, eles estão remando em um rio agitado. Oliver Cowdery se recusa a remar. Eles quase afundam, e então todos desembarcam para conversar sobre o assunto. Agora, aqui está a citação do livro de História da Igreja Santos. Ele diz que, depois de montarem o acampamento, Joseph, Oliver e Sidney tentaram conversar com o grupo e aliviar as tensões. Irritados, os homens chamaram Joseph e Sidney de covardes por terem saído do rio, zombaram da maneira como Oliver remava em sua canoa e acusaram Joseph de agir como um ditador. A briga durou até tarde da noite. Uau! Bons tempos. Bom, não é fácil, certo? Até mesmo as pessoas boas se envolvem em situações mesquinhas, estressantes e irritantes. A vida é assim mesmo. Às vezes nos esquecemos quando vemos os destaques desses eventos históricos da igreja, que no dia a dia acontecem coisas bem difíceis. Eu rio um pouco de coisas como essa, mas, para ser sincero, se você quisesse registrar as situações em que fui essa pessoa, haveria tantas para escolher em que fiquei um pouco irracional. Desculpe, o que eu disse quando estava com fome, John? Nunca vi você irritado em todo o tempo que passamos juntos. Temos uma piada de família sobre isso porque dirigimos para Seattle em nosso Sequoia. A maioria dos passageiros estava me dizendo que eu estava dirigindo muito devagar. Clássico. Tivemos que fazer uma parada para descansar e fazer uma pequena reunião de família. Ah, cara, eu adoro isso. Isso os deixa bem. Eles são como nós, estão fazendo o melhor que podem. Se eles escrevessem um livro de santo sobre mim, haveria coisas como essa nele. Eu amo isso. O que o Oliver tinha de especial em seu remo? Porque eu sei que ele era como você. Se você colocar o remo de cabeça para baixo, Oliver, a ponta maior vai para a água. Quero dizer, eu adoraria saber o que era.
Sim, do que eles estavam tirando sarro. Não sei. Eles tiveram um momento de parar no ponto de descanso como vocês tiveram. Temos que parar e conversar sobre isso. Então todos eles saíram no dia seguinte ou nos 2 dias seguintes e se acalmaram um pouco. Resolveram algumas coisas e estavam se saindo melhor. O Senhor até diz na sessão 61 que eu, o Senhor, estava irado com vocês ontem, mas hoje a minha ira desviou-se. Em seguida ele diz: por terem se humilhado diante de mim, as bênçãos do reino são suas. Gosto dessa frase. Alguns deles escolheram se humilhar. Essa é uma atitude consciente e implica em arbítrio. Alguns o fizeram, mas outros continuaram irritadiços, inclusive Ezra Booth, que naquele momento deixou sua missão e está voltando para casa. Depois de voltar do Missouri para Ohio, ele continua a criticar Joseph. Ele começa a escrever material em jornais que são negativos sobre a igreja. Por fim, sua licença para pregar é revogada e ele deixa a igreja, mas, curiosamente, seu companheiro Isaac Morley segue um caminho diferente. Ele tem algumas dificuldades na sessão 64, sobre as quais falaremos um pouco. Esses 2 homens são repreendidos pelo Senhor, mas em algum momento Isaac Morley amolece. Ele para de reclamar e se torna mais valente. Em um determinado momento, ele doa a maior parte de sua fazenda para a igreja. Mais tarde, ele se torna um bispo, um patriarca, e vai para o oeste com os santos. 2 caminhos diferentes para esses companheiros missionários. Agora chegamos à sessão 64, que o Senhor revela em setembro. É depois que muitos deles estão de volta a Ohio, os primeiros versículos. Ele lhes diz que recebam sua vontade de vencer o mundo e que terá compaixão deles, e diz que alguns pecaram, mas eu os perdoei, e que ele é misericordioso, e então os lembra de que Joseph tem as chaves. Em seguida, chegamos a esses que são os versículos mais discutidos sobre o perdão, começando no versículo 6. Ele diz que há aqueles que procuraram ocasião contra Joseph Smith sem motivo. Vou falar sobre essa frase, procurar ocasião, esse tipo de escolha de encontrar falhas ou de ser crítico, quase querendo ser ofendido. No versículo 7, ele diz: ele pecou. Mas em verdade vos digo que eu, o Senhor, perdoo os pecados daqueles que confessam seus pecados perante mim e pedem perdão, se não pecaram até a morte. Joseph tinha defeitos, mas ele os corrigiu com Deus. Basicamente, creio que o Senhor está dizendo que não é seu trabalho apontar e criticar essas falhas. Sou eu quem perdoa. E então ele faz um pequeno à parte, que é muito interessante e importante. Ele diz: meus discípulos, nos dias antigos, procuraram pretextos uns contra os outros e em seu coração não se perdoaram, e por esse mal foram afligidos e severamente repreendidos. Por isso vos digo que deveis perdoar-vos uns aos outros, porque aquele que não perdoa a seu irmão as suas ofensas está condenado diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Eu, o Senhor, perdoarei a quem eu quiser perdoar, mas de vocês é exigido que perdoem todos os homens. Temos essa doutrina central realmente poderosa sobre o perdão que às vezes é realmente desafiadora. Meu plano é falar sobre essa ideia geral sobre o perdão, porque ele é uma doutrina fundamental, como trabalhamos com Deus para obter nosso próprio perdão, mas principalmente como ele funciona em nossos relacionamentos com outras pessoas, como perdoamos os outros, porque é difícil, porque é uma bênção, porque às vezes procuramos ocasiões ou encontramos falhas. Depois falaremos sobre por que esse é um mandamento e é pecado não perdoar, e falaremos sobre as bênçãos do perdão e como isso se aplica à nossa vida. Neste momento, se eu for um ouvinte e quiser desligar isso porque conheço as lições que estão por vir e não quero ouvi-las, posso ser Isaac Morley e dizer: quer saber? Vou me humilhar e fazer isso. Ou eu poderia ser Ezra Booth e dizer: não estou interessado. Espero que todos os ouvintes sejam um Isaac Morley aqui. E como posso me humilhar o suficiente para estar aberto? Essa é uma boa pergunta. É difícil de fazer. Vamos começar buscando o perdão de Deus, porque creio, essa é uma das maneiras de nos tornarmos mais brandos e mais tolerantes com os outros, pois nos lembramos de nossas próprias imperfeições e de nossa própria dependência do perdão de nosso Pai Celestial. De fato, o manual Vem, Segue-me começa com uma boa pergunta que diz: pense em uma ocasião em que o Senhor o perdoou. Como você se sentiu? Isso é ótimo. É uma bela doutrina ser perdoado porque todos nós cometemos erros o tempo todo. Sempre precisamos dele.
Todos nós já tivemos essa experiência em que sentimos o alívio de sermos perdoados e de seguirmos em frente e começarmos de novo. O presidente Nelson, é claro, falou muito sobre o arrependimento diário, que é um ótimo lembrete de que, embora sejamos imperfeitos, podemos nos encontrar com Deus e Ele está lá e é misericordioso. Ele disse: Jesus está de braços abertos, esperando e desejando nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar e santificar. Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que o foco diário e regular no arrependimento. É esse grande lembrete de como Deus é misericordioso. Ele é amoroso, Ele é um Pai que nos dá apoio. Quando temos um relacionamento diário com Ele, somos abençoados. Essa doutrina do presidente Nelson me abençoou muito. Quando penso no arrependimento diário, em vez de apenas pensar: fiz algo realmente terrível, preciso me arrepender, é melhor pensar: é só mais um dia. Preciso falar com Deus e me arrepender. Isso tem sido uma bênção para mim. Sei que não estou fazendo isso muito bem. Na verdade, tenho certeza de que preciso me arrepender de não me arrepender diariamente, mas o esforço de fazer isso é realmente útil, acho que para todos nós. Isso realmente amolece você. Sim, o mundo é difícil lá fora. Há muito desânimo. Há muitas pessoas que se sentem deprimidas, que são duras consigo mesmas. É um sinal dos últimos dias que o coração dos homens lhes falhará. Como sou terapeuta, trabalho com muitas pessoas que se sentem desanimadas. Elas se sentem deprimidas e acham que não são o que deveriam ser. Certa vez estava trabalhando com uma mulher. Isso foi há muitos anos. Ela era cristã. Ela não era membro de nossa religião, mas disse: eu vou à igreja e leio a Bíblia e sempre me concentro nas partes que dizem que você é menos do que o pó da terra, ou que está caído ou que é corrupto. Ela disse: tenho muita dificuldade em aceitar o amor de Deus, que sou digna do amor de Deus. E conversamos sobre isso. Eu disse que é ótimo identificar isso. Como podemos falar sobre isso de uma forma que seja útil para você e que você possa aceitar e receber o amor de Deus? E então ela disse uma coisa interessante. Ela disse que, mesmo quando vou à terapia, faço essa coisa de ir apenas uma vez e depois acho que não mereço mais ajuda. Eu disse: bem, fico feliz que você tenha me dito isso também, porque como podemos fazer isso diferente e como podemos fazer deste um lugar de segurança e de cura? Foi uma boa conversa e ela nunca mais voltou. Eu pensei: nossa, é muito triste que ela tenha esse sentimento de que eu estou deprimido e que Deus não me ama e que eu precise viver nessa depressão. Até mesmo no Antigo Testamento da Bíblia, onde às vezes pensamos em Deus como um Deus bastante rigoroso e exigente, há muita doutrina de amor e misericórdia lá. Em Neemias, há uma citação que diz: sou um Deus pronto a perdoar, gracioso e misericordioso. Em todo o Antigo Testamento, Deus é misericordioso, ou ainda que seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Esse é um Deus que é generoso, que perdoa e que não guarda rancores mesquinhos. É claro que o livro de Mórmon e Doutrina e Convênios contém muitas dessas mesmas escrituras. Sempre que meu povo se arrepender, eu lhe perdoarei suas ofensas. Nós falhamos o tempo todo, mas Deus é realmente misericordioso. Ele está nos pedindo para sermos mais parecidos com o que Ele é uns com os outros. Experimentar o perdão de Deus. Ajuda você a ser grato a Deus pelo perdão, mas também ensina como perdoar. Ele quase lhe mostra como se faz. Ele é muito bom nisso. Ele é o exemplo perfeito disso. Ele não guarda rancor, não é mesquinho. Nós não lutamos com essas coisas tanto quanto lutamos. Sim, é preciso se apegar às coisas por muito tempo. É isso que recebo dessas sessões. Eu perdoo. Vocês devem perdoar uns aos outros. O que é realmente útil para mim? Ouvi uma vez, Hank, você se lembra ser chamada de doutrina da reciprocidade? Não me lembro quem. A ideia de infrações recíprocas está diretamente na oração do Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se eu precisar de perdão, preciso perdoar. Isso me motiva a não fazer julgamentos severos, porque quero que os outros não me julguem com severidade. Cara, isso é difícil. Quando estou me sentindo humilde, o que não é muito frequente, John sabe
que reconheço que ele é um juiz melhor da situação do que eu. Olho para essa outra pessoa ou pessoas e acho que entendo o motivo. Entenda o que aconteceu dessa forma. Ele está dizendo: não, eu entendo a pessoa e o motivo. Eu sou o juiz aqui. Isso não acontece com muita frequência, mas ocasionalmente acontece quando penso: tudo bem, você obviamente entende isso melhor do que eu. Vou tomar a direção de você e não o contrário. Eu lhe dou a orientação. Esse é um ótimo ponto. Na verdade, vou citar um pequeno estudo psicológico que descreve exatamente o que você acabou de dizer, ou seja, como atribuímos motivos a outra pessoa que são diferentes dos nossos próprios motivos. Somos mais rápidos em defender nossos próprios motivos do que os motivos de outra pessoa, essencialmente. Bem, então, estou animado, Jason. O que você quer fazer agora? Vamos falar sobre os motivos pelos quais é difícil perdoar os outros. Acho que há muitas coisas que trabalham contra nós nesse sentido, em nossas próprias fragilidades humanas. Por exemplo, a primeira coisa é que os relacionamentos são inerentemente desafiadores, e isso se deve ao fato de todos nós sermos únicos. Todo mundo é diferente. Você sempre vai se deparar com outra pessoa que tem valores, opiniões e preferências diferentes. Além disso, todo mundo tem seus próprios pontos cegos, suas esquisitices, seus preconceitos que nem sequer enxergam. Às vezes, estamos em um relacionamento em que esses pontos se alinham com nosso cônjuge. Podemos ver o mundo da mesma forma, com esperança, ou um grande amigo ou companheiro de missão, mas às vezes nos deparamos com situações em que eles não se alinham muito bem, e isso apenas nos lembra que é um desafio, mas na verdade não é um problema. Não é um erro do plano. É um recurso do plano. Isso nos ajuda a crescer. Somos apenas diferentes. Sim, tudo bem. Gostei de você ter dito que isso é inerente. Você não está quebrado. Não é verdade. Não há mais ninguém como você, mas tudo bem. Isso é até bom porque, ao longo da vida, você aprenderá a apreciar as diferenças e outras perspectivas. Sim, espero que sim. Esperançosamente, e com relação a isso todos nós somos naturalmente egocêntricos. Apenas vemos o mundo a partir de nossa própria perspectiva, se é que isso faz sentido. Temos o homem natural dentro de nós, mas isso pode se tornar exagerado. Quando nos tornamos mais egocêntricos, mais egoístas, começamos a ter problemas, principalmente do ponto de vista moral ou do evangelho. De fato, o Elder Maxwell disse que o egoísmo é o detonador que quebra a maioria dos 10 mandamentos. Na seção 56, que sei que já examinamos, o Senhor diz a Ezra Tyre que ele precisa se arrepender de seu orgulho e de seu egoísmo. Há muitas repreensões públicas em doutrina e convênios que eu acho que seriam um pouco difíceis de engolir. Joseph Smith disse o seguinte: que todo sentimento egoísta seja não apenas enterrado, mas aniquilado. Esse é um padrão muito alto. Acho que muitas vezes nos esforçamos para enterrar ou deixar de lado nossos sentimentos egoístas, mas livrar-se deles de fato é difícil. É um trabalho de uma vida inteira, mas novamente, isso é parte do que os relacionamentos podem nos ajudar a fazer. Outra coisa que fazemos, porque somos todos diferentes e porque nos deparamos com esses incômodos, como aconteceu com aqueles caras no Rio, podemos nos deixar levar pela busca de defeitos. Todo mundo tem seus defeitos. Todos nós os temos. Se estivermos procurando os defeitos de outra pessoa, provavelmente os encontraremos se estivermos buscando ocasião, como faziam os antigos discípulos do Senhor. Mas o problema é que às vezes fazemos essa coisa de encontrar defeitos em um lugar onde às vezes eles nem existem. Por exemplo, estou ficando irritado com outra pessoa, mas o problema está em mim. O problema é meu. Talvez eu esteja irritado, talvez eu esteja com fome, talvez eu esteja na defensiva por algo que fiz e que não deveria ter feito. Isso se relaciona a esse versículo realmente interessante na seção 64, versículo 16, em que o Senhor diz, voltando à nossa companhia, Ezra Booth e Isaac Morley, ele diz que eles condenaram por maldade aquilo em que não havia maldade. Esse é um versículo muito interessante para mim porque vejo isso acontecer com frequência. Eles estavam encontrando falhas ou problemas com Joseph, mas na verdade não havia nenhuma falha ou problema a ser encontrado. O problema era deles. Isso me fez lembrar deste outro versículo do qual gosto. Na seção 121, versículo 17, o Senhor diz: mas os que clamam transgressão o fazem porque são servos do pecado e são filhos da desobediência.
Muitas vezes, as pessoas que estão fazendo o que é errado choram transgressão por causa de outra pessoa. Às vezes, elas estão encontrando falhas como forma de se justificar ou apenas para serem exigentes. Uau! Que coisa perspicaz dizer isso, ou talvez eu tenha certeza de que há um mal ali e o Senhor está dizendo que não há. O problema é seu, não é o problema da outra pessoa. Você está apenas nesse modo de procurar uma ocasião ou encontrar uma falha. Mais uma vez, as pessoas entram nesse modo às vezes quando estão sendo rabugentas ou julgadoras, ou defendendo seu próprio mau comportamento ou qualquer outra coisa. Certa vez, tive uma situação em que estava me reunindo com uma mulher para fazer terapia de casamento. Essa mulher e seu marido. Ela disse: "Estou com muito medo do vem e segue-me." E eu disse: "Uau! O que você quer dizer com isso? Parece até uma espécie de blasfêmia." "O quê? Do que está falando?" "Você teme o vem e segue-me." Ela disse: "Bem, deixe-me explicar. Não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo e tenho um emprego, portanto estou sempre correndo para me arrumar. Mas meu marido insiste que façamos isso do jeito dele, no horário dele, quando eu não estou lá, quando ele acha que eu deveria estar." Ele começa a suspirar. Está revirando os olhos, batendo as unhas. Mesmo quando me sento para falar sobre o vem e segue-me e leio as escrituras com ele, ele passa para essa moralização piedosa. Suas percepções não são tão valiosas quanto as minhas, o que é realmente um problema. Sim, não é disso que se trata o vem e segue-me, mas para ele está nesse modo de condenar por maldade aquilo em que não há maldade. Ele a está julgando com base em seu estilo, suas preferências ou suas percepções. Coisa muito doentia. Uau! Ele está julgando como mal aquilo que não é mal. Eu me pergunto, muitas vezes fazemos isso com nossos filhos. Certo? Às vezes são apenas crianças, e nós, em nossa própria imaturidade, achamos que elas estão sendo más. Elas estão apenas tendo 4 anos de idade ou sendo adolescentes ou o que quer que estejam sendo, sabe? Isso é o que acontece. Oh, cara, estou adorando isso, John. Você não está? Adoro quando um convidado diz: "Muito bem, aqui está o que o Senhor disse. É com isso que essas pessoas estão lidando. Vamos falar sobre você. Vamos falar sobre sua vida." Muito prático. Adoro o fato de o Salvador ter dito: "Sim, isso já aconteceu antes. Meus discípulos nos dias antigos procuraram uma ocasião." Penso nessa frase, Jason, que você mencionou algumas vezes. Eles procuraram uma ocasião. Quero dizer, buscaram é o pretérito perfeito de buscar. Você está procurando, mas na verdade está dizendo: "Vou encontrar algo errado com isso. Vou encontrar algo de errado com você para que eu possa colocar isso na sua cabeça e vou continuar colocando isso na sua cabeça." Eu gosto disso. O Salvador diz: "Sim, vocês têm o mesmo problema. Meus discípulos também fizeram isso." Agora podemos ler e dizer: "Sim, nós também fizemos isso. Em 2025, também estamos fazendo isso." Sabe onde mais vejo as pessoas procurarem ocasiões ou falhas? É na internet. Não quero me aprofundar muito nesse assunto, mas se você já leu um artigo sobre a igreja, por exemplo, e leu os comentários depois, as pessoas estão procurando ocasiões. Elas começam com uma agenda e vão escolhendo, procurando um motivo para se ofender. É claro que isso acontece com questões sociais ou políticas. A outra frase que me vem à mente aqui, que vem do livro de Mormon, que é provocar a ira. As pessoas querem despertar a raiva, principalmente nesses locais porque funciona. As pessoas ficam indignadas. Isso se torna viral. Isso chama a atenção. As pessoas têm essa motivação de ficarem ofendidas para escolherem os problemas. Isso também pode acontecer em casamentos. Quando eles se tornam insalubres, as pessoas começam a encontrar defeitos ou a procurar motivos para se ofender. Terry Warner, que era professor de filosofia na BYU, disse que algumas pessoas são como alvos que buscam mísseis. Está vendo o que ele fez? Elas estão procurando motivos para serem atingidas e ofendidas. O Elder Maxwell também usou uma analogia semelhante. Ele disse que algumas pessoas andam por aí cobertas de furúnculos quando esbarram em algo, ficam enfurecidas de dor.
Elas têm essas coisas para se ofenderem ou ficarem chateadas quando, na verdade, não havia nenhum problema. Às vezes são apenas diferenças. As pessoas têm diferenças. As pessoas têm pontos de vista diferentes. As pessoas têm opiniões diferentes sobre uma variedade de questões, seja sobre como estudar as escrituras ou sobre uma questão social. O presidente Nelson também falou sobre isso. Ele disse: "Estou muito preocupado com o fato de que muitas pessoas parecem acreditar que é completamente aceitável condenar, difamar e caluniar qualquer um que não concorde com elas. É muito fácil fazer isso se você estiver procurando, porque todos nós temos diferenças, mas isso não ajuda. Essa é outra razão pela qual precisamos desses mandamentos para perdoar, para deixar as coisas de lado, porque haverá problemas." Sim, percebi online, Jason, que o anonimato pode tornar as coisas ainda piores. Torna tudo muito pior. As pessoas dizem coisas que nunca diriam pessoalmente. As pessoas fazem coisas online que não diriam pessoalmente. Sim, isso não ajuda. Ninguém sabe que sou eu. John, você pode me ajudar com esse versículo em que o Senhor diz que toda palavra ociosa que os homens disserem, dela darão conta? Mateus 12:36, eu acho, que é o segundo versículo mais assustador das obras padrão, na minha opinião. Cada uma das coisas que você disse, por que não falamos sobre isso? Toda palavra ociosa que os homens disserem, escreverem ou postarem será uma palavra ociosa. Não as palavras que você disse em uma palestra porque você preparou isso, mas as palavras ociosas que escaparam. Uau, isso é assustador. Então não será anônimo, não é? Não era eu, era alguém. Não, na verdade, eu sei a quem a conta pertence. Jason, posso lhe fazer uma pergunta? Provavelmente você ia entrar aqui, mas uma das coisas mais difíceis para mim e talvez para outras pessoas é essa ideia de que o pecado maior permanece em mim. Não fui eu quem fez isso. Não fui eu quem ofendeu, agora sou pior porque não perdoo. Vou entrar em detalhes sobre isso. Quando começarmos a falar sobre a expiação, como isso é relevante, como às vezes negamos a expiação quando negamos outra pessoa, sabe? Quando negamos o perdão. Talvez esse seja o maior pecado. Mas você está certo. Essa é uma doutrina difícil em algumas circunstâncias. Sim, especialmente em algo que não seja fulano comeu minha comida, meu colega de quarto comeu minha comida. Alguém realmente feriu a mim ou a minha família. E você está me dizendo que esse é o maior pecado. Bem, vamos continuar falando sobre por que é difícil. Eu estudo a raiva, a agressão, a escalada e até mesmo o abuso. Uma das coisas que vemos à medida que as pessoas se tornam insalubres e aumentam a agressividade é que quando estou sofrendo, quero atacar, encontrar a causa dessa dor. Isso significa que isso se transforma em uma acusação que, às vezes, pode provocar esse impulso de vingança, que é uma espécie de senso de justiça equivocado. Se eu estou sofrendo, vou fazer com que você sofra também. Entrevistei pessoas que foram muito claras quanto a essa motivação, o que é algo assustador, especialmente em um relacionamento íntimo, quando as pessoas começam a se machucar. Mas você pode ver como isso se torna cíclico, porque se eu me sinto magoado e depois me lanço e magoo seus sentimentos, então isso se torna essa defesa de ataque, olho por olho e dente por dente, e todos ficam cegos e desdentados, e muitos danos são causados. Costumo perguntar isso aos casais. Eu digo: conte-me o que acontece quando vocês discutem. As pessoas descrevem que eu fico exaltado e que nosso tom piora quando isso acontece. Eu pergunto: vocês saem dessas discussões intensas com a sensação de que foi muito bom, muito construtivo e que se sentem mais próximos? É claro que eles dizem que não, que nos sentimos péssimos. Quando as coisas se intensificam, elas se tornam prejudiciais. Mas voltando ao presidente Nelson, ele diz que a raiva nunca persuade. A hostilidade não constrói ninguém. A disputa nunca leva a soluções inspiradas. É apenas, novamente, outro impulso humano que temos. Quando estamos falando a partir de nossa própria dor, ou agindo a partir dela, às vezes entramos nesse modo de querer causar dor a outra pessoa, e isso pode gerar essa guerra de ida e volta. Outra parte que torna isso desafiador é que, às vezes, temos dificuldade em assumir a responsabilidade por nosso comportamento.
Isso é mais difícil do que olhar para sua contribuição ao problema. Posso ver suas falhas. Posso ver onde você exagerou, mas não quero necessariamente dar uma olhada nas minhas. É difícil. Voltamos àquela frase de humildade. Isso não é fácil de fazer. Houve um estudo feito por um psicólogo chamado Roy Baumeister, em que ele perguntou às pessoas: pense em uma ocasião em que você irritou outra pessoa. E depois disse: pense em uma ocasião em que alguém o irritou. E pediu que as pessoas descrevessem essas ocasiões. O que aconteceu foi que as descrições eram muito diferentes. Em teoria, você pensaria que seria a mesma coisa, pois tudo se trata de raiva, mas é claro que não é assim. Quando deixo alguém com raiva, essa é a história típica. Eu tinha um bom motivo para fazer o que fiz e não era tão ruim assim. A pessoa exagerou e vai superar, mas quando alguém me deixa com raiva, bem, essa pessoa não tem um bom motivo. Eles estavam apenas sendo maldosos. Estou muito ofendido. Não vou simplesmente deixar isso passar. Os psicólogos disseram que os preconceitos estão embutidos nos papéis, como nós. É isso que os humanos fazem. Nós meio que descrevemos as coisas para apoiar nossas respectivas posições. A prestação de contas é difícil. Mais uma vez, o presidente Nelson falou sobre isso no mesmo discurso dos pacificadores, que está repleto de coisas boas. Ele disse que a esta altura, vocês podem estar pensando que esta mensagem realmente ajudaria alguém que vocês conhecem. Eu dei uma grande risada porque é fácil pensar, sim, você precisa fazer isso. Mas ele disse, talvez você esteja esperando que isso ajude a pessoa a ser mais gentil com você. Espero que sim, mas também espero que você olhe profundamente em seu coração para se tornar um pacificador. Eu serei misericordioso com vocês. O Senhor diz no versículo 4. Aposto que Jason, provavelmente mais do que eu e mais do que você, Hank, já participou de conferências sobre casamento, mas sei que todos nós já participamos. Costumamos brincar dizendo: quantos de vocês queriam estar aqui? Ou quantos foram arrastados para cá por seu cônjuge? Uma das razões pelas quais eles não querem vir é o quê? Porque vão ouvir todas as coisas que estão fazendo de errado, e aqui está o presidente Nelson dizendo: aposto que todos vocês podem pensar em alguém que realmente precisa dessa palestra. Sim, ouçam, vocês realmente precisam disso, como se dissesse: eu não preciso, mas todos vocês precisam. Depois disso, nosso bispo pediu a toda a ala que o lesse novamente. O que foi isso, 2022? Há apenas alguns anos, tem muita coisa ali. Já o ouvi muitas vezes e sempre fico impressionado com a quantidade de coisas boas que há nele. Já tive pessoas que vieram e estavam lendo livros sobre casamento, mas estavam lendo para apontar o que o cônjuge precisava fazer, e isso não ajuda muito quando estão levando-os para a terapia. Acabei de deixar um post-it na página 24 para você. Foi exatamente isso que aconteceu. Jason, quero fazer uma camiseta com isso. A responsabilidade é difícil. Dr. Jason Whiting. Por que é tão difícil? É humilhante. Todos nós temos nossas fraquezas. Às vezes, é um pouco doloroso e embaraçoso admitir essas fraquezas. Na verdade, quando pensamos em grupos de recuperação de vícios, ou até mesmo em grupos de recuperação de abusos, eles começam com o rompimento da negação, assumindo a responsabilidade, porque quando alguém, por exemplo, está no meio do vício, é fácil inventar muitas desculpas e dizer: bem, estou minimizando isso, estou escondendo isso, ou estou envergonhado com isso. Quero dizer, todos nós temos nossas fraquezas e nossos constrangimentos. Eu diria apenas que até mesmo falar com Deus, às vezes pode ser uma experiência de humildade. Se não o fizermos, se não prestarmos contas, não mudaremos. Se não nos arrependermos, não mudaremos. Se minimizarmos, há pessoas com quem converso nos relacionamentos e pergunto: com que frequência vocês pedem desculpas depois que algo acontece? Às vezes as pessoas dizem: nunca. Essa é sempre uma grande preocupação. Se alguém não está dizendo: sabe de uma coisa, eu não agi da maneira certa, ou poderia ter lidado melhor com isso, ou, desculpe, eu disse o que disse, é isso que você quer ouvir. Porque se você não ouvir isso e houver pessoas que não vão até lá, então você provavelmente não vai conseguir muita mudança. John, sei que isso nunca aconteceu com você, mas houve momentos em minhas orações em que evitei certos assuntos.
em que o Espírito Santo disse: por que não falamos sobre isso? Por que não falamos sobre isso? Bem, talvez amanhã possamos falar sobre isso. Você está certo. Prestar contas é difícil, mas é libertador. Você não acha, Jason? É claro que sim. É assim que a mudança e o progresso acontecem. Essa é outra razão pela qual o arrependimento é uma sensação de paz e alívio quando Deus perdoa e quando perdoamos uns aos outros. É assim que crescemos. De fato, é sobre isso que falarei aqui nos próximos minutos. Em termos de alguns exemplos familiares, quando prestamos contas, quando nos arrependemos e quando perdoamos, coisas boas acontecem. Quais são alguns bons exemplos das Escrituras relacionados ao perdão? Vários exemplos me vieram à mente quando estava pensando sobre isso. Percebi que todos eles se referem a irmãos. Aqui está o primeiro. José, no Egito, é jogado em um poço. Os irmãos decidem, na verdade, acho que podemos ganhar algum dinheiro. Eles o vendem. Quero dizer, é uma traição muito grande que esses irmãos fizeram a esse irmão. Quer dizer, estamos falando de sérios problemas familiares aqui. José sofre muito por causa disso. Quero dizer, ele tem algumas coisas difíceis pelas quais passa. No final das contas, porém, há uma reunificação. Ele perdoa seus irmãos. Ele diz: vejo a mão de Deus nisso. Isso é muito impressionante. Ele perdoa. Espera-se que haja crescimento e reconciliação. Aqui está outro exemplo. O filho pródigo, o filho desperdiça sua herança em uma vida desregrada. Em última análise, esse não é um estilo de vida satisfatório. Ele volta a si e retorna à família. O pai sai correndo nessa figura cristã, abraça-o e fica muito feliz porque o filho que estava perdido agora foi encontrado. Ele poderia ter dito: você não é meu filho, você não vai voltar. Ele poderia ter dito: você tem ideia do quanto sua mãe e eu sofremos por causa de suas escolhas? Muitas famílias dizem coisas como essa. Ele não fez isso, ele o perdoou. Foi o irmão que teve a luta e estava tipo: você está fazendo uma comemoração e matando o bezerro gordo para ele. E ele fez todas essas coisas. Isso é um pouco mais típico do que um membro da família pode fazer. Ele teve de trabalhar nisso. Eles são todos irmãos, não são? Aqui está outra. Joseph Smith e William Smith. William era uma espécie de cabeça quente. Sei que estávamos em uma época diferente e que havia mais franqueza e repreensão nesse tipo de relacionamento, mas às vezes as coisas ficavam tensas entre Joseph e William e um dia as coisas transbordaram em uma reunião em que William foi repreendido. William atacou seu irmão. Ele atacou Joseph e o feriu. Esta é uma citação. Ele diz: Joseph ficou machucado e ferido, incapaz de sentar-se ou levantar-se sem ajuda e com uma tristeza indescritível diante da maldade de seu irmão. Mas dentro de 1 ou 2 dias, William escreveu para ele e disse: sinto muito pelo que fiz e humildemente peço seu perdão. Sinto-me envergonhado e sinto que todas as confissões que eu pudesse fazer verbalmente ou por escrito não seriam suficientes para expiar a transgressão. Para seu crédito, ele sente remorso. Ele está se desculpando. Isso é importante. Joseph, para seu crédito, escreve de volta para ele e diz: em sua carta, você pediu meu perdão, que eu prontamente concedo. Impressionante, mesmo em uma luta muito difícil, em uma situação muito intensa. A última história, e essa ilustra não apenas o perdão em uma situação familiar difícil, mas também a tomada de algumas decisões sobre separação, escolhendo a segurança. Trata-se de Nefe e seus irmãos. Na verdade, vou dizer que uma das maneiras pelas quais meu testemunho é fortalecido quando leio o livro de Mórmon é quando leio essas histórias de família. Até mesmo nas sutilezas, no que diz respeito ao que dizem, como acusam uns aos outros, como resolvem as coisas. É um processo muito humano. Eu simplesmente leio essas coisas. Eu digo: uau, é exatamente isso que as famílias fazem. Essas histórias são interessantes. Todos nós conhecemos as histórias, certo? Os irmãos eram difíceis. Eles bateram em Nefe com uma vara. Em determinado momento tentaram bater nele novamente. Estavam tentando impor as mãos sobre ele. E algumas das esposas convenceram Lamã e Lemuel a se acalmarem. Eles o acalmam. Eles então se sentem mal e pedem o perdão de Nefe. E ele diz: eu francamente lhes perdoei tudo o que haviam feito e os exortei a orar ao Senhor seu Deus pedindo perdão. Impressionante, ele poderia ter revidado, poderia ter se ressentido,
Ele era de grande estatura e provavelmente era um jovem físico. Ele poderia ter se envolvido em uma briga, mas não o fez. Ele os perdoou. Mas aqui está a parte que considero muito interessante. Mais tarde, a situação piora. Neff chega a dizer algo do tipo: vou poupá-lo dos detalhes, mas basta dizer que eles tentaram tirar minha vida. Como se fosse algo realmente sério. Coisas do tipo violência doméstica. Há uma separação. Neff e sua família e a família estendida seguem seu próprio caminho. E isso é relevante por causa de todas essas histórias de família que mostram reconciliação. Elas mostram crescimento, mostram perdão. Elas também mostram que, às vezes, pelo menos no caso de Nefi, era preciso estabelecer alguns limites. Recentemente, eu estava em uma sessão de perguntas e respostas. Estava observando um terapeuta dar respostas a perguntas. Ele não usou as escrituras de forma alguma. Não era uma reunião religiosa. Você tira as escrituras de onde pode ensinar essas lições. É difícil. É difícil porque quando me fazem uma pergunta, eu automaticamente penso que você acabou de fazer. Jason, bem, vamos ver esse exemplo nas escrituras. Vamos dar uma olhada nesse exemplo das escrituras. Elas são muito úteis dessa forma. Foi divertido passar por isso. Tenho certeza de que há dezenas de outros. Muitas outras. Jason, fico feliz que você tenha levantado essa questão. Essa ideia de segurança. Será que perdoar significa que vou me sujeitar a mais abusos? Bem, é claro que não. Adoro o fato de Neff chegar a um ponto em que, sabe de uma coisa? Temos de ir embora. Temos de sair dessa situação e eu posso perdoar, mas também sei que tenho de sair dessa situação. Acho que estou feliz por você estar aqui, porque adoraria ouvi-lo falar sobre isso, sobre como essa decisão tem de ser tomada. Eu posso, mas não posso ficar. É exatamente isso. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar primeiro sobre situações mais típicas e depois sobre situações menos seguras ou perigosas. Em situações mais comuns, por meio do perdão, aprendemos a ser menos egoístas. Lembre-se de que Joseph Smith falou sobre como precisamos aniquilar nosso egoísmo. Uma das maneiras de fazermos isso é oferecendo perdão e graça uns aos outros. Como eu disse anteriormente, todos temos diferenças. Muitas dessas diferenças não vão desaparecer, seja a forma como eu lido com o dinheiro ou como minha esposa lida com o dinheiro. Eu estava pensando sobre isso outro dia. Lembrei-me de uma coisa engraçada. Minha esposa e eu temos uma diferença na rapidez com que achamos que um produto lácteo está estragado. Acho que tem um pouco mais de vida. Ela diz, não, temos que nos livrar disso. Eu digo, não, acho que está tudo bem. Acho que ainda estamos bem com esse iogurte ou esse queijo ou o que quer que seja, e estou falando de um exemplo bobo, mas essa é uma diferença clássica. Portanto, mesmo em relacionamentos saudáveis, aprendemos a não nos importar com isso. Com o passar do tempo, novamente, em relacionamentos saudáveis, os casais aprendem a dar graça um ao outro. Eles dizem, esse é o estilo dele, esse é o seu estilo, e não é nada demais. Em situações menos saudáveis, as pessoas se ressentem e varrem o fato para debaixo do tapete, mas não o fazem de fato e a situação piora. Mas eu diria que mesmo de uma perspectiva secular, tenho colegas que estudam o perdão, mas ele sempre ajuda. Novamente, nem mesmo de uma perspectiva religiosa, mas ele está ligado a uma maior satisfação conjugal e à longevidade do relacionamento. Casais que têm níveis mais altos de perdão em seu relacionamento também estão ligados a níveis mais baixos de conflito e níveis mais altos de proximidade emocional. Os casais simplesmente dão um tempo um ao outro. Eles se soltam, permitem as diferenças, e isso está relacionado à ideia de aceitação e flexibilidade, o que, mais uma vez, é uma questão de maturidade. Algumas coisas nunca serão resolvidas. Você nunca vai mudar a personalidade do seu cônjuge, ou a maneira como ele deixa as meias no chão, ou o estilo dele quando você vai a uma festa. Todos nós temos estilos diferentes, e é assim que as coisas são. Há algumas citações aqui de Marjorie P. Hinckley, esposa de Gordon B. Hinckley. Ela disse, logo no início, percebi que seria melhor se nos esforçássemos mais para nos acostumarmos uns com os outros do que tentar mudar constantemente um ao outro, o que descobri ser impossível. É preciso dar e receber um pouco e ter muita flexibilidade para criar um lar feliz.
Eu adoro essa citação. Vamos nos acostumar um com o outro em vez de tentar mudar um ao outro. Ela não está falando de questões pesadas e sérias. Ela está falando apenas das diferenças mais comuns que, às vezes, os casais se prendem e começam a criar grandes problemas quando não são. É apenas a maturidade de dizer: você é você, eu sou eu. Juntos, permitimos que cada um seja quem é. E há mais uma citação, até mesmo as pessoas boas lutam com isso. Essa é de Wendy Watson Nelson, Wendy Watson. Ela era terapeuta de casamento e família. Na verdade, ela foi minha professora nos anos 90. Eu realmente aprendi muito com ela. Ela sabe muito sobre relacionamentos. É uma pessoa muito boa. Russell M. Nelson, todos nós sabemos que ele é uma pessoa muito boa. Eles se casaram mais tarde na vida, duas ótimas pessoas prontas para se casar, mas ela diz que isso é da biografia do presidente Nelson, escrita por Sheri Dew. A irmã Nelson diz: o início de nosso casamento foi mais difícil e exigiu mais de mim e mais volta para o Senhor do que qualquer outra coisa em minha vida. Essas lutas me voltaram ainda mais para o Senhor, o que por sua vez fortaleceu nosso casamento para criar o tipo de casamento que queríamos, exigiu muito trabalho, sacrifício, perdão e oração de nós dois no início, à medida que entrelaçávamos nossas vidas para nos tornarmos um só, mas valeu a pena. Esse é um ótimo lembrete de que, é claro, a situação deles era única e provavelmente muito complicada, mas as pessoas boas ainda trabalham, se adaptam, oram, perdoam e fazem algum sacrifício. É assim que são os relacionamentos. Minha esposa adora gatos. Eu não gosto de gatos. Nós nos comprometemos e temos 3 gatos. Legal. Os adolescentes dizem a você o quê? Ah, sim, dizem os adolescentes, isso não é um compromisso. Eu costumo dizer: você não é casado. Tipo, sim. Como você chama isso? Como um tipo de problema de jardim. Há uma diferença. Não vou mudar o amor da minha esposa por animais, então é melhor me acostumar com isso. Não tem problema. Não tem problema, né? Temos um porco barrigudo, temos muitos animais estranhos correndo pela casa, inclusive 4 adolescentes. Temos muitos deles. Essa ideia de crescer e se tornar mais semelhante a Cristo por meio do perdão é uma das razões pelas quais Deus nos pede para perdoar repetidamente. 70 vezes 7 implica que não há uma cota. Às vezes as pessoas dizem: bem, já lhe dei 3 golpes e você está fora. Mas acho que em relacionamentos típicos, nós simplesmente trabalhamos nas coisas, crescemos e melhoramos. E eu diria que é mais fácil perdoar quando as pessoas são humildes e se arrependem. Se elas pedem perdão, se pedem desculpas, se estão se esforçando, e as pesquisas confirmam isso também, é mais fácil perdoar quando vejo que você entende minha dor, que entende por que isso me machuca, que demonstrou empatia, que está mostrando que vai se esforçar mais. Isso gera confiança. Nos melhores casos, ambas as pessoas estão trabalhando e estão melhorando. É isso que ajuda os relacionamentos a crescerem. No entanto, se apenas uma pessoa estiver fazendo isso, a situação será diferente, e às vezes isso acontece quando talvez não haja remorso, talvez haja agressão e as coisas se tornem prejudiciais. Apenas uma pessoa está dizendo: estou trabalhando nisso e como posso melhorar? E ela está tentando e a outra pessoa não está fazendo isso. Ela continua a dizer: bem, eu não preciso mudar, você é que precisa mudar. Essa não é uma boa situação. Há vários graus desses problemas, de leve a moderado e bastante grave. Como o perdão se aplica a essas situações? Comece com uma citação do Elder Holland. Voltando à pergunta de John, é importante que alguns de vocês que vivem em verdadeira angústia observem o que ele não disse, ou seja, o Salvador. Ele não disse que não é permitido sentir dor verdadeira ou tristeza real pelas experiências devastadoras que tiveram nas mãos de outra pessoa, nem disse que, para perdoar plenamente, é preciso reatar um relacionamento tóxico ou voltar a uma circunstância abusiva e destrutiva. Perdoar não é ser forçado a continuar sentindo dor ou ser culpado por seus próprios maus tratos. Infelizmente, algumas pessoas que são manipuladoras ou abusivas distorcem essa doutrina. Elas dirão: bem, você tem de me perdoar. Elas dirão que o pecado maior está em você. Se você não perdoar, elas dirão: Deus me perdoou. Por que você não pode?
Esse não é um sinal de arrependimento e não é um sinal saudável quando alguém faz mau uso do perdão dessa forma. O presidente Nelson também enfatizou isso. Isso foi dito em uma das mensagens de Páscoa do presidente Nelson. Ele disse que perdoar os outros não significa tolerar o comportamento pecaminoso ou criminoso, e certamente não significa permanecer em situações abusivas. Dito isso, podemos falar um pouco mais sobre o que é e o que não é o perdão. É mais fácil perdoar alguém quando essa pessoa é responsável e se desculpa, mas não depende disso porque, se dependesse, muitas pessoas ficariam desamparadas para perdoar, porque a outra pessoa não está necessariamente sendo responsável. Na verdade, eu estava conversando com uma mulher há cerca de 1 semana e meia que está em um relacionamento tóxico. Ele é bastante manipulador, é bastante abusivo do ponto de vista psicológico. É muito feio. Essa é uma mulher profissional e perspicaz que disse: "Eu sei que não é assim, mas não consigo sair dessa situação até que ele admita que está fazendo isso comigo, até que ele se responsabilize, até que ele peça desculpas." Eu disse que entendo esse seu impulso de querer justiça, mas não sei se ele estará disposto ou será capaz de fazer isso. Alguns estão muito presos em sua própria negação, em seus próprios mecanismos de defesa, e essa é uma situação triste. Mas nessa situação, se alguém está esperando por isso, pode ou não acontecer. Isso também não significa que perdoar alguém não é desculpa para o que ele fez, se é que isso faz sentido. Não significa que foi bom. É aqui que começa a se tornar essa questão de ter fé e confiança em Deus, porque é Ele quem julga. Podemos deixar isso com Ele. Podemos perdoar e sair de uma situação ruim. Podemos perdoar e estabelecer limites. O perdão tem a ver com a cura e o abandono. Não se trata necessariamente de responsabilizar a outra pessoa. Isso é algo de que Deus se encarregará. Não é fácil. Não quero dar a impressão de que você toma essa decisão, perdoa e está tudo certo, mas é um processo desafiador. Esse também é o ponto principal aqui, é que provavelmente será necessária muita ajuda do céu. Temos de falar com nosso Pai Celestial. Temos de trabalhar com o Salvador e sua expiação. Isso está relacionado a esse excelente discurso mencionado no material do Vem e Segue-me desta semana, da irmã Yi, de Kristen Yi. É da Beleza por Cinzas. É uma palestra realmente poderosa. Ela conta a história de suas próprias dificuldades ao crescer em um lar que, segundo ela, era repleto de circunstâncias difíceis e doentias. Ela se refere especificamente a seu pai. Ela fala muito sobre o trabalho que foi necessário e cita o presidente Nelson aqui sobre como o Salvador pode ajudar. Eis a citação do presidente Nelson. Por meio de sua infinita expiação, você pode perdoar aqueles que o magoaram e que talvez nunca aceitem a responsabilidade por sua crueldade para com você. Geralmente é fácil perdoar alguém que sincera e humildemente busca seu perdão. Mas o Salvador lhe concederá a capacidade de perdoar qualquer pessoa que o tenha maltratado de alguma forma. Assim, os atos ofensivos deles não poderão mais corroer sua alma, e ela continua. Este é o comentário dela agora. Ela diz que o Senhor exige que perdoemos para o nosso próprio bem, mas não nos pede que o façamos sem a ajuda, o amor e a compreensão dele. Por meio de nossos convênios com o Senhor, cada um de nós pode receber o poder fortalecedor, a orientação e a ajuda de que precisamos para perdoar e ser perdoados. Saiba que perdoar alguém não significa que você se colocará em uma posição em que continuará a ser magoado. Podemos nos esforçar para perdoar alguém e ainda assim nos sentirmos inspirados pelo Espírito a nos afastar dessa pessoa. Obrigado, Jason. Achei que a irmã Yi foi incrivelmente corajosa ao falar sobre isso. Provavelmente milhares de pessoas ficaram muito gratas por ela ter feito isso. Às vezes, há a ideia de que tenho de ficar arriscando minha própria segurança. Você já se deparou com isso? Muito. Às vezes, as pessoas acham que, por terem se casado, por exemplo, e feito um convênio, assumido um compromisso, têm de permanecer no casamento. Eu diria que quando fui entrevistado na BYU para o cargo aqui na BYU, uma das coisas que acontece é que você fala com uma autoridade geral sobre o cargo. E eu disse a essa autoridade geral que eu estudava abuso e violência doméstica.
Falamos sobre a ideia de que às vezes na igreja as pessoas sofrem em silêncio, sem saber que as coisas estão tão insalubres quanto estão, ou sentem que estão presas e que precisam ficar porque assumiram um compromisso ou fizeram um convênio no templo. Ele disse que as pessoas não percebem que quando o abuso está acontecendo, quando as coisas se tornam tão prejudiciais, isso não é mais um relacionamento celestial, não é um relacionamento de convênio. Nesse ponto, as pessoas já quebraram convênios. Às vezes tenho essa conversa com as pessoas. Uma das coisas sobre as quais falo é que sou pai de filhos casados. Eu não gostaria que meu filho ficasse em uma situação que prejudicasse sua dignidade, sua espiritualidade e sua psique. Não acho que nosso Pai Celestial espera que fiquemos em situações prejudiciais só porque assumimos um compromisso em um determinado momento. E agora, uma pessoa não está mais cumprindo esse compromisso de honrar, valorizar e amar. Acho que é uma situação complexa, pois cada caso é diferente, mas, como disse a irmã Yi, como disse o presidente Nelson e como disse o Elder Holland, o perdão tem a ver com a cura e o abandono. Não se trata de ser forçado a permanecer em uma situação ruim. Quando alguém diz, você precisa ser mais como Cristo e me perdoar, acho que essa pessoa não leu o Novo Testamento. Há muitas ocasiões em que Cristo perdoa alguém, mas tem alguns limites bem firmes, como Nazaré. Lembre-se da cidade de Nazaré, João. Essa é a cidade natal dele, que tentou assassiná-lo. Pelo menos, pelo que sabemos, ele nunca mais voltou. Ele se recusou a falar com Herodes. Ele avisou Pedro quando ele havia passado dos limites algumas vezes. A ideia de que Jesus não tem limites não se baseia nas Escrituras. Gosto de dizer aos jovens adultos que há uma diferença entre um casamento no templo e um casamento celestial. Você pode se casar no templo e então sua vida estará trabalhando para um casamento celestial. Sim. Na melhor das hipóteses, ambas as pessoas estão trabalhando para alcançar esse tipo de relacionamento celestial. Estão se desculpando, crescendo, arrependendo-se e tentando ouvir um ao outro. Em outras situações insalubres, uma ou ambas não estão. Eles não estão assumindo a responsabilidade, ou estão dizendo ou fazendo coisas que são prejudiciais, ou estão dizendo que a outra pessoa precisa mudar, mas eles não vão mudar. De fato, essa ideia de não aceitar a influência da outra pessoa é um indicador de divórcio. Você vê isso o tempo todo em relacionamentos abusivos. Vemos pessoas dizendo, bem, eu realmente não me importo que sua mãe venha aqui. Não vou mudar meus planos, ou não me importo que você queira ir àquele restaurante. Eu não quero ir. Essa é a ideia de que, em vez de fazer concessões e estar aberto a trabalhar as coisas de um lado para o outro, seja em relação a dinheiro, tarefas domésticas ou intimidade, se uma pessoa diz que o problema não é meu, é seu, não vou mudar. Isso não é um sinal saudável. Isso também está relacionado a essa ideia de defesa ou culpa. De volta à importância da humildade e da responsabilidade. É preciso uma deliberação difícil. Cada caso é diferente. Não há uma recomendação geral sobre o que fazer em circunstâncias difíceis, mas às vezes as pessoas precisam se proteger. Sim, bem, eu adoro esse versículo em que o Senhor diz, eu, o Senhor, perdoarei a quem eu perdoar. Isso nos permite saber que Ele tem uma visibilidade melhor. Ele sabe como ler os corações. Ele vê toda a situação. Ele está dizendo, não se preocupe com a minha parte nisso. De você é exigido que perdoe todos os homens. Eu perdoarei a quem eu perdoar. Ele sabe o que está fazendo. Gosto do fato de podermos confiar que é impossível para mim perdoar essa pessoa. Você pode dizer que isso está certo. É impossível para você fazer isso, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Pode ser que isso seja necessário. Pode ser que a única maneira de perdoar seja com a ajuda de Deus. Como você disse antes, Jason. Sim, gostei de como você disse que Deus tem uma perspectiva diferente da nossa. Às vezes, de fato, muitas vezes, as pessoas fazem coisas prejudiciais porque elas mesmas tiveram suas próprias experiências prejudiciais. Deus pode levar isso em conta. Ele pode analisar isso de uma forma que nós provavelmente não podemos. Eu diria que às vezes isso é um fator para deixar para lá e perdoar. Por exemplo, quando falo com alguém sobre um pai ou uma mãe que foi difícil quando era jovem, conversamos sobre, bem,
Como era a vida de sua mãe ou de seu pai enquanto crescia? Quais foram os desafios que eles enfrentaram? Isso ajuda a colocar as coisas em uma perspectiva um pouco diferente e pode ajudá-los a esquecer algumas coisas. Isso não desculpa as coisas que aconteceram, não elimina os danos, mas pode ajudar alguém a se acalmar um pouco e dizer: sabe de uma coisa? Eles tiveram seu próprio histórico de abuso. Vou deixar que Deus resolva isso com eles e vou pedir a Deus que me ajude a deixar essas coisas de lado como parte do meu perdão, mesmo que haja limites estabelecidos. Jason, tem uma pergunta para a qual não sei se há uma resposta, mas gostaria muito de ouvir sua opinião. Sei que queremos passar mais tempo na sessão 64, mas estou fascinado com isso. Falamos sobre alguns momentos em que as pessoas são pessoas que ajustamos, acomodamos e falamos sobre o fato de que, às vezes, é preciso estabelecer um limite e dizer: isso não está certo, vou me retirar dessa situação. Há algum momento em que podemos confundir essas duas coisas? Já falamos sobre aquele em que achamos que se trata de uma situação abusiva. Provavelmente há um momento para estabelecer um limite firme. Há algum momento em que, às vezes, isso vai na direção oposta, em que estou estabelecendo limites em situações em que preciso ser um pouco mais complacente? Falo sobre isso porque faço postagens frequentes no Instagram sobre limites. Acho que eles são importantes. Sei que vou receber duas respostas. Uma é: muito obrigado, isso precisa ser mais comentado. A outra é algo parecido com isto: minha filha excluiu a mim e a meu marido completamente de sua vida. Não temos contato com nossos netos, ela chama isso de limite. Você pode comentar sobre isso? O senhor já viu isso? Sim, essa é uma pergunta muito boa. Já vi exatamente o que você está descrevendo, ou seja, que há um momento e um lugar para estabelecer limites. Há muito a ser dito sobre segurança, e essa é uma questão cuidadosamente considerada quando as pessoas decidem fazer isso. Entretanto, ouço as mesmas histórias que você acabou de mencionar. Já tive pessoas que me procuraram dizendo: meus filhos me isolaram, não consigo vê-los. Ou os netos. Obviamente, cada caso é diferente e é preciso ser sensível a isso porque, às vezes, as coisas são muito prejudiciais. Dito isso, ouço muitas circunstâncias em que isso me parece um caso em que poderia haver reconciliação, discussão e interação, em que poderia haver perdão e um relacionamento, mesmo que talvez alguns limites precisem ser estabelecidos, mas cortar o relacionamento familiar é um grande passo. Já li artigos e ouvi histórias de colegas sobre essa mesma questão, em que acho que, às vezes, as pessoas exageram, estabelecem limites ou não perdoam, mesmo quando poderia haver relacionamentos saudáveis ou, pelo menos, funcionais. Uma das coisas que acontece, você sabe que falamos sobre essas frases de buscar ocasiões. Uma das coisas que é um pouco problemática em nossa atual cultura online é que se alguém está procurando ocasiões ou falhas em sua própria família e leva esse caso para o mundo e diz: fui abusado e isso aconteceu, é provável que as outras pessoas se juntem e digam: isso parece terrível, não acho que esse seja o lugar para julgar os problemas de sua família, pois, como dissemos anteriormente, as pessoas vão se amontoar e vão ver o caso que lhes foi apresentado. Elas não verão toda a situação. Às vezes as pessoas reclamam de abuso. Esse é um termo um tanto carregado. Como alguém que estuda o abuso, digo que nem sempre é fácil separar algumas coisas que sabemos: abuso físico, agressão sexual, mas o abuso psicológico às vezes é abuso psicológico e às vezes são apenas diferenças. Às vezes as pessoas dizem que você está abusando de mim, quando na verdade estão tendo algumas diferenças ou talvez estejam sendo responsabilizadas por algo pelo qual não querem ser responsabilizadas. Às vezes as pessoas não estão perdoando situações em que o perdão poderia ser aplicado e os relacionamentos ainda poderiam ser funcionais e estar bem. Penso nessa frase de buscar ocasião. Também penso na frase de despertar a raiva, porque as pessoas fazem isso quando postam online. Justificam seu próprio comportamento dizendo: veja como isso é terrível, e outras pessoas se juntam a elas. Mas há também outra frase do livro de Mormon que pode ser relevante aqui, que é: eles se recusaram a ser consolados.
Às vezes, as pessoas não estão abertas ao perdão, à reconciliação ou ao consolo que poderia acontecer em uma conversa saudável. Elas vão se agarrar a seus rancores e vão alimentá-los e usá-los ou transformá-los em armas. Certamente não quero fazer julgamentos, pois há situações em que acho que as pessoas se afastaram de situações bastante perigosas e desagradáveis, mas também acho que há muitas outras que são acidentadas e difíceis, mas certamente podem ser resolvidas. Você simplesmente não conhece a situação. Recebo um comentário no Instagram. Obviamente não tenho ideia do que está acontecendo e acho que se você tem uma pessoa que quer estar em sua vida, que quer abençoar sua vida, isso é difícil. É realmente difícil. Há recursos profissionais, há muitos terapeutas familiares por aí. Acho que há lugares onde as conversas podem ocorrer em um espaço seguro para serem trabalhadas. Se alguém tiver ressentimentos ou sentir que algo foi feito, as famílias são imperfeitas. Coisas são feitas e ditas, sentimentos são feridos e brigas acontecem. Não estou tentando minimizar nada disso, mas também digo que parte de aprender a ser como Cristo e quem somos é aprender a perdoar e resolver as coisas quando for possível. Quando as pessoas querem voltar a essa questão de se as pessoas estão querendo ter um relacionamento, se estão querendo trabalhar nele, isso é um bom sinal. Mesmo coisas muito difíceis podem ser perdoadas nessa circunstância, e eu trabalho com pessoas que lutaram contra vícios, traições ou casos. O perdão ainda pode acontecer, dependendo do ponto em que as pessoas se encontram nessas situações. Jason, você acha que, de alguma forma, criamos, pelo menos nos últimos, não sei, 50, 100 anos, 50 anos, uma geração de pessoas que estão, não quero dizer muito ofendidas, mas será que nossos avós conseguiram resolver suas diferenças melhor do que nós? Porque não posso acessar a internet e obter todas as justificativas de que preciso para cortar um membro da família. Será que sou muito sensível? Essa é uma ótima pergunta. Sim, em algum nível, por algumas das razões que eu disse antes, que é o fato de ser fácil justificar nossas razões. Como você disse, online é fácil ir e dizer: você acredita que isso aconteceu? E todo mundo diz: não, não acredito que isso aconteceu. Fazemos isso em nossas discussões políticas. Isso vende e funciona, e também é uma espécie de validação. E mencionei anteriormente a citação de Terry Warner. Ele tem algumas discussões sobre o perdão e falou sobre como até mesmo os grupos profissionais ou, às vezes, a terapia podem reforçar essa ideia de que você foi vitimado e deve se indignar e ficar com raiva novamente. Esse é um equilíbrio complicado porque as pessoas realmente são vitimadas às vezes. É justo dizer isso. As pessoas têm traumas e vitimizações terríveis. É claro que isso é verdade e eu nunca quero minimizar isso, mas também é verdade que às vezes as pessoas se inclinam para, como posso dizer isso? Que o papel de vítima, de raiva, de retaliação, em vez de dizer, fui ferido, agora preciso encontrar a cura e seguir em frente, e até mesmo perdoar e escolher limites mais saudáveis, é diferente. Vou falar com outras pessoas sobre como os homens são horríveis, ou como os relacionamentos são horríveis, as famílias são horríveis, ou os avós são horríveis, ou o que quer que seja. As pessoas podem entrar nesse tipo de mentalidade. Quero dizer, há a culpa da mãe. As pessoas passam a ter uma mentalidade de vítima negativa. É preciso ter essa conversa consigo mesmo, com Deus e com aqueles que você conhece e confia para resolver essas coisas, porque essas conversas são difíceis. Há vítimas genuínas, mas também é verdade que, na posição de vítima, as pessoas podem fazer coisas ruins em troca. Quase sempre, quando estão sofrendo, as pessoas dizem que são as vítimas, o que torna nosso trabalho complicado, mas essa é a realidade. Você disse anteriormente que meu trabalho não é necessariamente mudar meu cônjuge ou qualquer outra pessoa. Talvez eu esteja tentando usar meus limites para fazer com que eles mudem algo que não precisam mudar. Sim, talvez. Mas há maneiras melhores de pedir mudanças mais cedo. Sabe, estávamos falando sobre a irmã Hinckley e outros que dizem que é melhor ser flexível e isso é verdade, mas não significa que você não possa ter conversas e dizer, ei,
Quando você disse aquela coisa que me magoou, ou quando eu fiz esse grande trabalho e limpei a casa, e depois você jogou lixo na cozinha, isso me incomodou. Você pode ter essas conversas. Você pode pedir compreensão e até mesmo desculpas, mas isso é diferente de se tornar agressivo ou estabelecer limites e dizer: nunca mais falarei com você porque você fez isso. Uau! Bem, obrigado por isso. Esse é um assunto delicado. Quero dizer, estamos entrando em relacionamentos, nas partes mais íntimas da vida das pessoas, e aqui estamos tentando ser úteis. Algumas pessoas no dia em que se casam dizem: quero que meu cônjuge permaneça do jeito que é agora. O outro pensa: tudo bem, agora posso moldá-lo no que eu realmente quero. Adoro o fato de termos a oportunidade de ter um casamento de aliança, de ter Deus como parte dele. Com esse relacionamento de aliança podemos crescer e melhorar juntos. Adoro a maneira como o Evangelho nos dá a certeza de que Deus faz parte de nosso casamento. Adoro essa doutrina. É essencial, como se nossos relacionamentos não fossem um impedimento para que esses solavancos e essas diferenças sejam o que importa. É interessante pensar nos filhos que você tem. Você olha para seus filhos ou irmãos e diz: puxa, todos nós temos personalidades muito diferentes. Não sei se escolheria sair com essa pessoa se nos conhecêssemos em uma festa, mas ela é minha irmã ou meus filhos, então é claro que somos uma família. Nós resolvemos isso. É muito bom. Temos essas situações desafiadoras que nos levam ao crescimento. Elas nem sempre são fáceis, mas fazem parte do processo de nos tornarmos mais parecidos com o Salvador, que tem todas essas virtudes de bondade, paciência e misericórdia. Em nossos melhores momentos, aprendemos essas virtudes. Grande parte desse aprendizado acontece em situações familiares. A seguir, a segunda parte deste episódio. Não faz muito tempo eu disse de todas as coisas que vocês fizeram para mudar e chegar a esse lugar melhor, porque não estava parecendo bom e as pessoas diziam: vocês precisam se divorciar, mas aqui vocês estão se saindo melhor. Nem tudo é perfeito, mas vocês estão muito melhores. Eu perguntei: o que fez a maior mudança para você? Imediatamente ele disse: o Evangelho de Jesus Cristo, e eu perguntei: é mesmo? Fale-me mais sobre isso. E ele disse: meu relacionamento com o Salvador. E ele ficou um pouco emocionado, o que me ajudou a suavizar e a ver as coisas que eu estava fazendo de maneira prejudicial, que eu não via antes, porque ainda estava em minha própria dor.